Marco Aurélio disse: a natureza dá e a natureza tira. Qualquer pessoa com bom senso e humildade dirá a ela: dê e leve como quiser, não por desafio, mas por obediência e boa vontade. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal com o tema Viver de acordo com a natureza. Mas antes eu gostaria, se você ainda não for inscrito neste canal, que se inscrevesse e não se esquecesse de deixar o seu like. Vê como todas as coisas estão sempre a nascer da mudança. Ensina-te a ti próprio a ver que a mais elevada felicidade da natureza reside em mudar as coisas que existem e formar novas coisas da mesma espécie. Tudo aquilo que existe é em certo sentido a semente do que irá nascer de si. Não há nada menos próprio de um filósofo do que imaginar que a semente só pode ser alguma coisa que se deita à terra ou no útero. Viver de acordo com a natureza. Dizia Epicteto, viver de acordo com a natureza era um slogan central do estoicismo, mas requer uma explicação adicional, uma vez que levanta a questão: o que exatamente isso significa? Então, o que é um homem? Um animal racional, sujeito à morte, perguntamos, de que o elemento racional nos distingue, de bestas selvagens. E de que mais? De ovelhas e similares. Atente-se para que você não faça nada como uma fera, senão você destruirá o homem em você e não atingirá seu potencial. Veja que você não haja como uma ovelha, ou então o homem em você perece. Você pergunta como agimos como ovelhas? Quando consultamos a barriga ou as nossas paixões, quando nossas ações são aleatórias ou obscenas ou irrefletidas, não estamos caindo para o estado das ovelhas. O que destruímos? A faculdade da razão. Quando nossas ações são agressivas, prejudiciais, irritadas e grosseiras, não decaímos e nos tornamos animais selvagens. O ser humano é um animal racional. Isso é o que nos separa de ovelhas e bestas selvagens. Nós somos diferentes de todas as outras espécies no planeta Terra, tanto para o bem como para o mal. O ponto central é nosso intelecto, nossas habilidades sociais e mentais. Viver de acordo com a natureza trata-se de se comportar de forma racional como um ser humano, ao invés de aleatoriamente ou por paixão e desejos como uma fera. Em outras palavras, sempre devemos aplicar nossa habilidade natural da razão em todas as nossas ações. Se aplicarmos a razão, viveremos de acordo com a natureza, agindo como seres humanos devem agir. O que é a natureza para o estoicismo? Baseiam-se nesse pressuposto que os estoicos defendiam uma relação direta entre o ser humano e a natureza. Isso porque é da ideia de que os seres humanos não apenas participam da natureza tal como os animais, mas também compartilham de parte dela, que a convergência entre o seu fim e a natureza é estabelecida. Em que se baseia o estoicismo? O estoicismo é uma doutrina que envolve, além de aspectos filosóficos, aspectos antropológicos e cosmológicos que se encontram incorporados às meditações apresentadas pelos filósofos estoicos. Sendo assim, cabe também indagar: afinal, o que é o estoicismo? Como o estoicismo se define? Penso que um exame de questões como essas pressupõe, antes de mais nada, uma apresentação ainda que de maneira resumida sobre o ambiente que contribui para o alvorecer do estoicismo. Compreender o ambiente no qual se originou o estoicismo talvez nos disponibilize de recursos teóricos para adiante refletirmos sobre alguns pormenores dessa doutrina. O surgimento do estoicismo encontra-se relacionado à perda da liberdade política na Grécia Antiga. Liberdade que caracterizou o período clássico, séculos V e IV a.C., o esplendor da civilização grega. No âmbito da política, a democracia ateniense pode ser considerada a expressão mais representativa desse período, que foi, ao mesmo tempo, testemunha do advento de diversas manifestações nas artes e na filosofia. Trata-se do momento no qual viveram Sócrates, Platão e Aristóteles. A perda da liberdade política modificou sobremaneira a imagem na qual a Grécia vinha aprimorando sua experiência intelectual e cultural, especialmente sua invenção mais audaciosa, a filosofia. O declínio político grego, mediante o domínio macedônio e a conquista romana, resultou na anexação da Grécia a uma ampla ordenação política, na qual prevalecia uma espécie de mosaico de povos e culturas. Com efeito, as distinções entre gregos e orientais, da qual outrora os gregos se vangloriavam e buscavam conservar, se desmancharam como nuvens no céu.
Assim emerge o período denominado de helenístico, séculos III e II a.C., no qual o conhecimento deixa de ser um instrumento de feitura para a ação política, passando a concentrar seu olhar no desenvolvimento interior do ser humano. Afastada das inquietações e dos problemas em torno da política, a filosofia helenística ambiciona afirmar regras universais para orientar a conduta humana. Desvinculada da política, a ética passa a ocupar o coração das elucubrações das diversas tendências e vertentes da filosofia, se preocupando em buscar um tipo de sabedoria capaz de promover o bem individual e a imperturbabilidade da alma. Entendida a conjuntura que possibilitou o surgimento do estoicismo e a presença de uma ênfase no bem individual nessa filosofia, convém, em linhas gerais, assinalar outras particularidades dessa doutrina filosófica. O estoicismo sustenta o pressuposto de que devemos viver de acordo com a natureza. Tal premissa significa que, na perspectiva estoica, o universo se configura em um amplo sistema, caracterizado por relações causais necessárias. Trata-se de uma ordem necessária, marcada por uma racionalidade ampla em que todas as coisas confluem rumo a uma harmonia plena, que os estoicos denominam de logos, isto é, o mundo consiste em um grande logos, com frequência intitulado igualmente de Phys, natureza, ou mesmo Deus. Conclusão. Na visão dos estoicos, Deus é essa própria natureza que é governada pelas relações necessárias. Por esse ângulo, caberia ao filósofo ou sábio conquistar uma apreensão a respeito disso e buscar uma harmonia interior para entrar em conformidade com a harmonia universal. Em poucas palavras, para os estoicos, o mundo se caracteriza por uma harmonia. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.